Neste vídeo, nós vamos resolver dois exercícios que vão trabalhar com a permutação com elementos repetidos. No primeiro exercício, nós vamos ver um conceito dessa permutação com elementos repetidos e a segunda atividade nós vamos ver uma aplicação. Vamos resolver aí uma questão do Enem. Muito bem, essa primeira atividade nos diz o seguinte: quantos anagramas distintos podem ser feitos com a palavra banana? O que significa anagrama? Anagrama é feito através da permutação. Quando nós falamos em permutação, nós estamos falando na troca de posições. Por exemplo, ao se construir um anagrama. Quando nós estamos trabalhando com anagrama, por exemplo, da palavra amor, ao permutar os elementos, nós vamos trocar essas letras de ordem. Por exemplo, eu posso escrever Roma. Percebam, são as mesmas letras que eu estou permutando, ou seja, que eu estou trocando de lugar. Agora, isso é uma permutação simples. Por que é uma permutação simples? Porque amor tem 4 letras e essas 4 letras são distintas entre si. Só tem um A, só tem um M, só tem um O e só tem um R. Agora, nesse caso aqui, quando nós estamos trabalhando com a palavra banana, tem uma diferença. Por quê? Porque os elementos não são distintos. Vamos verificar aqui, ó. Banana. A primeira coisa que a gente vai identificar são que existem 3 letras As e 2 letras Ns. Qual que é a principal diferença? Ao permutarmos, ou seja, ao trocar de lugar, esses 3 As, se eu trocar, permutar eles de lugar, o que vai acontecer? O anagrama não será distinto do anterior. Assim, a mesma coisa com o N. Se eu simplesmente trocar esses 2 N's de lugar, o que vai acontecer? O anagrama continua sendo exatamente igual. Agora, como que a gente faz para eliminar esses anagramas iguais? Tem uma forma e é isso que nós vamos ver nessa atividade. Tá? Então, veja bem o que vai acontecer. Primeiro, vamos identificar as letras que se repetem e quantas vezes elas se repetem. A letra A está se repetindo quantas vezes? 3 vezes. A letra N está se repetindo quantas vezes? Está se repetindo 2 vezes. Todas as outras letras, nesse caso apenas o B, ele está aparecendo apenas uma vez. Pois bem, como que nós vamos resolver isso? Qual é a fórmula de resolução? Veja, nós vamos utilizar então a letra que vai representar a permutação. Então, vou dizer assim, ó, a permutação ela será feita por quantos elementos? Vejam só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, uma permutação de 6 elementos. No entanto, eu vou observar as letras que estão se repetindo. O A está se repetindo 3 vezes. Então, vou colocar aqui na simbologia um 3, separar com uma vírgula. E agora, quantos N's há? 2. Então, vou representar esse 2 que está dizendo o seguinte, que a letra N está se repetindo 2 vezes. O método de resolução é o 6 fatorial dividido por quem? A letra A está se repetindo 3 vezes. Então, vou colocar aqui, ó, 3 fatorial vezes a quantidade que está se repetindo da letra N. Então, aqui são 2 fatorial. Percebam,
Se nós tivermos mais elementos se repetindo, nós vamos continuar esta multiplicação aqui embaixo. Nesse caso, eu coloquei 3 fatorial vezes 2 fatorial. Por quê? Porque só a letra A e a letra N estão se repetindo. Se tivessem outras letras se repetindo, eu colocaria, então, ali embaixo a quantidade de letras que estariam nesta repetição. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuando a nossa conta. Então, vou ter aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Percebam, eu parei no 3 fatorial, por quê? Porque aqui embaixo existe um 3 fatorial. Então, o que é que eu faço? Eu vou simplificar esses 3 fatoriais, certo? Percebam, aqui embaixo ainda sobrou um 2 fatorial. Então, aqui eu posso fazer assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4, dividido por... O que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar 2. Posso utilizar a simplificação aqui, ó, simplificando 4 dividido por 2 vai dar 2, para trabalhar com números menores. E então, resolvo. 6 vezes 5 é 30, e 30 vezes 2 é 60. Ou seja, com a palavra banana, eu posso fazer exatamente 60 anagramas, escrever aqui, anagramas distintos entre si. Agora, nós vamos fazer uma aplicação daquele conhecimento que nós tivemos lá sobre a permutação com elementos repetidos e vamos resolver essa questão do Enem. Acompanhe. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem, Tom Marvolo Ridley, gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Então, quero que vocês primeiro me desculpem a pronúncia aí do meu inglês, tá? Mas vamos pegar essa atividade e vamos resolvê-la. Primeiro, quantas letras tem? Então, conte comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu sei que existem 9 letras. Agora, eu vou colocá-las intercaladas, as vogais e as consoantes, tá? Então, quando eu vou analisar as vogais, tem 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 vogais e, consequentemente, nós vamos ter 5 consoantes. Se nós quisermos colocar intercalados, então nós vamos ter lá 1, 2, 3, 4, as 5 vogais e as consoantes. 1, 2, 3, 4 vogais. Pois bem, analisando, e eu quero que vocês percebam comigo aqui. Vamos colocar primeiro as consoantes. Então, eu vou ter aqui M, aqui o P, T, T e R. Um exemplo. Agora vamos pegar as vogais. O I, o A, O e o R. Esse é um exemplo da permutação que eu posso construir com um anagrama que eu posso construir com essa frase, certo? Agora eu quero saber quantos são possíveis. Vamos dar uma olhada, então, de quantas maneiras eu posso permutar essas consoantes. Eu sei que são 5 consoantes.
tá? Então, eu tenho 5 consoantes. Então, eu posso fazer um fatorial de 5. No entanto, eu quero que vocês percebam o seguinte: existem duas letras T's. E se eu permutar esse T, ou seja, mudar de lugar esses dois aqui, neste anagrama, as letras mudaram de lugar, mas o anagrama permaneceu exatamente iguais. O que é que significa isso? Eu tenho uma permutação e essa permutação é feita com elementos repetidos. Se eu trocar a ordem desses T's, eu não altero o resultado final, ou seja, eu não altero o anagrama. Então, nós vamos lembrar lá do nosso conhecimento sobre permutação com elementos repetidos e vamos ver que a letra T está se repetindo 2 vezes. Como é que eu faço para eliminar essa duplicidade? Basta eu dividir pelo fatorial do número de vezes que a letra T aparece. Então, se a letra T aparece 2 vezes, então eu vou escrever como um fatorial de 2. Isso são as consoantes. Agora eu vou dar uma olhadinha nas vogais. Percebam, as vogais são todas distintas. Nós temos 4 vogais e essas 4 vogais, elas não se repetem. Então, eu posso fazer simplesmente, para saber o total de possibilidades, um 4 fatorial. Agora vejam bem, eu vi todas as possibilidades de mudar as consoantes. Isso é uma organização. Eu vi todas as possibilidades de organizar as vogais. Isso é uma outra mistura de valores ali, tá? E como diz a atividade, ele precisa estar intercalado, então são essas duas maneiras que eu tenho de organizar esse conjunto de letras. Pelo princípio fundamental da contagem, quando eu multiplico as opções, eu encontro o total de possibilidades. Total de maneiras que eu tenho de organizar. O total de maneiras que eu tenho de organizar estes anagramas. Então, se as consoantes, o total de opções é 5 fatorial dividido por 2 fatorial, e as vogais são 4 fatorial, isso significa dizer que, quando eu multiplicar essas duas opções, eu vou encontrar o total de possibilidades. Ora, isso aqui é uma multiplicação de frações, não é verdade? Embaixo desse 4 fatorial existe aqui o número 1, e numa multiplicação de frações, o que é que eu faço? Eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 5 fatorial vezes o 4 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 1, vai ficar 2 fatorial. Eu só não posso esquecer que 5 fatorial vezes 4 fatorial não é a mesma coisa que 20 fatorial. Tá? Eu tenho que resolver o 5 fatorial, o 4 fatorial e depois multiplicar os dois valores. Aqui ainda existe um último passo que eu posso construir, né? Eu tenho que lembrar que 2 fatorial nada mais é do que 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é o próprio 2. Portanto, a resposta final vai ficar como 5 fatorial vezes o 4 fatorial dividido por 2. Olhando nas alternativas que nós temos aqui, nós vamos verificar que a letra E é aquela que responde à nossa questão.